Querido Senhor, hoje eu oro por aquilo que eu vou compartilhar. Então abençoe seu povo, que eles sejam cheios do novo do Espírito Santo e mantenham-os cheios todos os dias. Eu oro no seu nome precioso. Nos traga para próximo de ti, que os nossos corações queimem por ti. O fogo do amor por ti. Aleluia. E o povo de Deus diz amém. Agora, vamos ver o livro de Atos, capítulo 2, porque eu quero falar com vocês como podemos obter essa experiência gloriosa. O que precisamos fazer para obter essa experiência? E Deus quer nos preencher diariamente. Então, diariamente precisamos fazer aquilo que a Bíblia nos diz para fazer. Em Atos 2:38 diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a promessa. Então, Pedro está dizendo algo poderoso aqui. Número 1, arrependa-se. Então, depois, seja batizado nas águas. Seja batizado, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Veja, o batismo é a declaração externa do arrependimento. O batismo basicamente diz: eu tomei uma decisão, eu estou me afastando dos meus pecados e eu estou me voltando para o Senhor. Eu vou dar a minha vida a Ele completamente. Eu estou me afastando do mundo, eu estou me afastando de mim mesmo e eu vou olhar para Jesus completamente. Então, é isso que significa o batismo. É uma declaração, é um ato. E o arrependimento do pecado é o primeiro passo. Se afastar do pecado e se voltar para Deus completamente. Veja, aquele que abandona, que confessa e abandona, encontrará misericórdia. Então você não terá misericórdia até que você confesse o seu pecado. Está no livro de João, capítulo 1. Tem que confessar o seu pecado e abandonar o seu pecado e se voltar para ele. E é aqui que entra o batismo, porque o batismo diz que eu estou tomando uma decisão definitiva e uma decisão pública. Eu não voltarei para os meus pecados. E é então quando o poder de Deus vem sobre você para te capacitar a se manter livre do pecado e viver retamente e ser cheio do poder para servir. É isso que significa se arrepender. E é assim que tem que ser. Nós temos que rejeitar a nós mesmos. E isso tem a ver com obediência. Então, se você olhar no livro de Atos, capítulo 5, Deus está pedindo mais uma coisa para nós. Para receber o batismo do Espírito Santo, nós temos que obedecer. Então, em Atos 5:32 diz: E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, a obediência significa uma entrega, uma rendição completa da nossa vida ao Senhor. A obediência significa uma rendição completa da nossa vontade ao Senhor. A verdadeira obediência significa que nos achegamos ao Senhor e dizemos: Eis-me aqui, Senhor. Eu sou seu. Você me comprou por um preço e eu reconheço o seu senhorio. Tome e faça a sua vontade na minha vida. Pense no que eu estou dizendo. A obediência verdadeira é quando eu
me rendo completamente, quando eu me rendo completamente a minha vida, a minha vontade ao Senhor, e quando eu vou a Ele, eu digo ao Senhor, eu digo de coração, eis-me aqui, Senhor. Eu estou completamente, 100%, sou seu. O Senhor me comprou. O Senhor pagou um alto preço pela minha vida. Você me comprou com seu sangue. Eu não mais pertenço a mim mesmo. Eu reconheço o Senhor como meu Senhor. Eu reconheço o seu senhorio da minha vida. Senhor, tome a minha vida e seja feita a sua vontade. Essa é a rendição verdadeira. Porque a obediência ao Senhor significa que temos que seguir a vontade dele, obedecer a palavra dele e obedecer a vontade dele. Veja, Deus revela a vontade dele para nós através da sua palavra. Então você não pode, ninguém pode ser batizado com o Espírito Santo se eles estão em desobediência. Nós temos que nos arrepender, sermos batizados nas águas, não apenas para nos molharmos. Sermos realmente batizados nas águas como um ato de completa rendição ao Senhor. Nós temos que nos render ao Senhor completamente. Nós temos que nos render completamente a Ele. E dizer, Senhor, estou aqui. Estou pronto para seguir o Senhor e a sua vontade. E qualquer um que obedecer ao Senhor quer saber qual é a vontade dele. É por isso que nós lemos a Bíblia, para ver qual é a vontade de Deus. E se nós recusarmos a fazer aquilo que Ele nos diz, mesmo nas pequenas coisas, Deus vai nos manter de fora daquela bênção. Ele vai dizer não. Então, nós temos que fazer essa decisão de forma absoluta. E uma vez que fizermos, uma vez que nos arrependermos verdadeiramente, e uma vez que somos batizados nas águas e começamos a obedecer ao Senhor, como diz em Atos 5, agora nós pedimos. Nós temos que pedir ao Senhor pelo batismo. Porque veja, o Senhor disse algo lindo no livro de Lucas. Veja, eu estou te dando a palavra aqui, a palavra da Bíblia. Veja, o meu pastor disse isso, aquilo, mas ele disse para você se arrepender, que você tem que se batizar, e que você tem que obedecer ao Senhor. Então, em Lucas 11, veja, eu quero que você seja um cristão firme, sólido. Nós temos que ser assim nesses dias, sólido. Lucas 11, 13 diz, se vós sendo mal sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você tem que pedir àquele que dá. Veja, as pessoas dizem, já que eu tenho o Espírito Santo, por que eu tenho que pedir para recebê-lo? Já que eu o tenho. Porque eu estou salvo. Veja, tem uma diferença grande entre ter o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. É uma diferença enorme. Todo cristão tem o Espírito Santo. Você não pode ser salvo sem o Espírito Santo. Eu não estou falando sobre ter o Espírito Santo no seu coração quando você o recebe e é salvo. Esta é a obra de Deus. Quando você se arrepende e você pede para o Senhor entrar no seu coração, você vai ser salvo pelo Espírito Santo. Mas o batismo não é a mesma coisa. O batismo é para servir, é para o poder, é para a vida vitoriosa para o cristão.
Então tem uma diferença grande entre ter o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Deixa eu te mostrar. Vamos para o livro de João, o Evangelho de João. João 20, versículo 19. Versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, o Senhor havia ressuscitado naquele dia, e agora ele apareceu para eles. E ele diz: paz seja convosco. Eles o ouviram. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Eu vou continuar lendo. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, versículo 21. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E neste momento eles nasceram novamente. Mas então, mais adiante, o que o Senhor disse para eles? Aqui em João 20, versículo 19 a 22, o Senhor vem, aparece, e agora eles nascem de novo, são salvos. Mas então em Atos 1, ele diz para eles fazerem algo. Eles têm que fazer algo por si mesmos. Então, a primeira parte o Senhor fez, a salvação. O batismo ainda é obra do Senhor, mas nós temos que pedir e esperar. Nós temos que fazer as coisas certas. Então, em Atos 1, versículo 2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Então eles tinham que esperar pela vinda do Espírito Santo, e eles esperaram por 10 dias. Disse ele, de mim ouvistes. Ou seja, eu os disse sobre a vinda do Espírito Santo. É isso que Jesus estava falando. Versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Não muito longe daqui. E 10 dias depois eles foram cheios do Espírito Santo. O que é incrível é o que o Senhor disse no versículo 5. João batizou com água. Ou seja, isso tem a ver com a sua salvação, mas agora tem algo a mais. O batismo com a água é a salvação, mas agora tem algo a mais. Então você precisa ser batizado com água para obter a salvação, mas existe um outro batismo, na qual eles não tinham ouvido falar. E vós sereis batizados com o Espírito Santo. Que promessa abençoada! Então, o batismo do Espírito Santo foi dado em resposta às orações. E é algo que nós temos que pedir constantemente, diariamente. Você não precisa pedir diariamente para ser salvo, mas diariamente pedimos ao Senhor que nos encha com o Espírito Santo, com algo novo. E é isso que eu estou falando para você hoje. Você não precisa ser cheio com o Espírito Santo com aquilo que Ele te deu ontem. Não. Dai-nos o pão nosso de cada dia. É uma caminhada diária. É um batismo diário.
Nós somos batizados nas águas uma vez. Não temos que ser batizados diariamente, porque a salvação é uma experiência única. Mas o batismo do Espírito Santo é diário. E no dia em que você não pede, é o dia que Deus não vai fazer. E o dia em que você não obedece, Ele não vai dar para você. Sim, alguém pode estar pedindo para Deus, eu quero me arrepender todos os dias. Mas nós temos que viver num estado de arrependimento. Arrependimento, uma vida em alegria, é um dos livros mais tremendos. Procure esse livro. Arrependimento. A vida cheia de alegria. Escrito por Bechelia Slink. É uma irmã luterana. Eles têm um lugar em Phoenix, aqui nos Estados Unidos, mas no lugar principal deles é em Darmstadt, na Alemanha, perto de Frankfurt. E eu já estive lá. Eu amo o ministério deles. Eu fui profundamente tocado pelo ministro daquele lugar. Procure por essa informação. E se você não pode lembrar do nome, lembre-se do nome do livro. Arrependimento, a alegria da vida. São os 2 livros mais incríveis que eu já li na minha vida. Mais do que qualquer outro. O Meu Tudo por Ele, por Bechelia Slink, e Arrependimento, a alegria da vida. Transformou minha vida quando eu era mais jovem. E eu digo às pessoas o tempo todo, se você quer a sua vida transformada, tem 2 livros que você precisa ler. Meu Tudo por Ele, e o Arrependimento, a vida cheia de alegria. Agora, tem algumas pessoas que não concordam em se arrepender diariamente, mas não é bem assim. Viver uma vida triste, não, nada disso. O arrependimento é um regozijo, não é apenas chorar. É se render com alegria ao Senhor. Senhor, eu não quero o mundo. Eu me arrependi hoje de manhã. E não porque eu pequei ou fiz alguma coisa tola. Eu disse, Senhor, me limpa mais uma vez, por favor. Me lava com seu sangue. Porque todos os dias nós podemos pecar, mesmo quando não estamos pensando nas coisas erradas. Nós falamos ou pensamos coisas que não deveríamos, não é? Não é verdade? E eu disse, Senhor, me lava, me dê o novo do Senhor, me faz são dentro de mim. Isso é arrependimento. Isso é pedir para Deus, Senhor, eu não quero viver da maneira que o meu corpo quer viver, que a minha carne quer viver. Eu não quero isso. Eu não vou dizer sim para a carne. Isso é arrependimento, horas. O arrependimento é quando dizemos não para a carne, não para o mundo. Senhor, eu me desculpa por fazer ou pensar o que eu pensei. Todos os dias. Lerkin, uma vez, estava entrevistando um grupo de pastores e tinham 2, 3 ou 4 de uma vez. E um deles era um amigo meu. E ele tinha alguns nomes grandes naquele show. Isso foi na CNN, anos atrás. E ele disse, você peca. E o primeiro disse, não. E o segundo disse, não. E o terceiro disse, não. E o quê? E Vaiose disse, todos os dias. Ele foi o único honesto ali naquele show. Eu peco todos os dias. Ele era um pastor afro-americano de Los Angeles. Eu amo-o. Ele era um dos meus favoritos. Ele tinha o que chamavam a cozinha do Senhor, lá em Los Angeles. Eu amava ele. Ele era um homem tremendo de Deus. E eu pensei, muito bom, você é o único honesto aí nessa entrevista. Mas ele disse algo tremendo. Ele pegou o lenço dele assim e ele colocou sobre alguma coisa. Eu não me lembro exatamente. E ele disse, quando Deus olha para mim, ele me vê... Quando ele olha para mim, ele me vê através do sangue de Jesus. E ele não olha os meus pecados. Eu disse, uau.
Todos nós falhamos. Todos nós falhamos, todos os dias, porque somos seres humanos. Se nós dissermos que nós não temos pecado, estamos errados, porque a vida é assim. Então nos achegamos ao Senhor, não porque nós fizemos algo horrível, porque sempre pensamos nisso ou naquilo, mas, Senhor, perdoe pelas coisas que eu pensei, ou pelas coisas que eu disse, ou pelas coisas que eu não queria fazer, e me lava, me dê algo novo com o seu precioso sangue. Os Smiggleboards se lavava diariamente no sangue de Jesus. Me lava, Senhor, me santifica com seu sangue. É disso que eu estou falando. E este livro fala tudo. Arrependimento, alegria, a vida cheia de alegria. Vamos agora, rapidamente, passar para algumas escrituras que você precisa saber. Atos 1,14. Eu gosto daqui. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, o batismo do Espírito Santo é o resultado da oração contínua, porque aqui diz que eles perseveravam em oração e súplicas unanimemente. Então, a oração nos mantém preenchidos. Em Atos 2, temos aquela passagem linda, quando o dia de Pentecostes veio. Versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistos por eles línguas repetidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada eles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. E eu gosto também de Atos 4, é por isso que eu digo que é uma experiência diária. Porque nós podemos ver que eles foram cheios novamente. E o batismo não é uma experiência apenas de uma vez. E Atos 4, eles todos foram cheios com o Espírito Santo. Aqui houve um outro preenchimento. E falaram a palavra de Deus com ousadia. Ainda não terminei. Capítulo 8, Atos 8, versículo 15. Estou dando passagens para você aqui, versículos, aleluia. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Isso aqui é precioso, irmãos. O Pedro vem para a casa de Cornélio e ora. E agora? Aconteceu. Ele vai para Samaria, ora e acontece. Eles foram cheios do Espírito Santo continuamente. Não apenas si mesmos, mas as pessoas na qual eles ministravam. E olha para Atos 8, 16 e 17. Isso aqui é muito gostoso. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Isso aqui aconteceu em Samaria. Quando Filipe tinha ido pregar o evangelho e milagres aconteceram, e depois eles foram lá ver o que estava acontecendo. E eles oraram sobre os crentes. E eles foram cheios com o Espírito Santo. E tantas outras passagens bíblicas. Veja, a oração quer dizer que a pessoa tem desejo. Então nós temos que ter um desejo profundo em cada um de nós, antes que Deus nos preencha. Então, enquanto que a pessoa acha que ela pode fazer isso sem um desejo santo, ela não vai receber o poder. E amanhã eu vou falar sobre um desejo santo e como isso encaixa com isso. Porque tem que ter um desejo intenso por ele. Não devemos pedir apenas para ter um piquenique com Deus. O batismo não é para ter como um piquenique, mas é para poder e servir. E poder na vida cristã. E eu quero depois falar sobre o poder que pertence a cada um de vocês, para viver uma vida vitoriosa sobre o pecado e sobre os diabos e Satanás. Poder, uma vida poderosa. Eu vou falar sobre isso amanhã, não perca. Se você perder isso, você vai perder muito. Eu acho que amanhã vai ser ainda melhor do que hoje. Senhor, eu te agradeço pela sua palavra. Eu oro, Senhor, que o Senhor abençoe. Agora mesmo,
Batiza eles com o Espírito Santo, que hoje seja o dia deles, para um preenchimento, renovo tremendo, que eles sejam cheios do Espírito Santo. Fale com ele agora, com músicas, com línguas, com canções, melodias no seu coração. Senhor, preencha eles, Senhor, preencha eles. Conduza-os, Senhor, para que eles façam a sua vontade na sua presença. Preencha o seu povo com o seu novo, em nome de Jesus. Amém. Veja, continue orando ao Senhor e peça ao Senhor, mesmo depois que eu terminar agora, se ajoelhe e fale com o Senhor. Senhor, eu quero mais. E você vai ver que Deus vai te preencher mais e você vai começar a cantar e a falar em línguas, palavras, melodias lindas. Você vai cantar, você vai salmodiar ao Senhor. E você vai ter um dia tremendo na presença dEle. Em nome de Jesus. Você vai ser cheio. Seja cheio com o Espírito Santo. É isso que nós temos que pedir. Eu vou pedir que Deus te abençoe também financeiramente. Eu creio que antes do final do ano, milagres vão acontecer na sua vida. Eu creio nisso.